Predatismo, outra relação ecológica desarmônica, né, gente? Predatismo. Predatismo é interessante que a gente começa a estudar predatismo sem saber lá na cadeia alimentar, né? Lá no sexto ano. Mas o predatismo, ele é uma relação também interespecífica, né, entre espécies diferentes, em que uma espécie mata a outra para se alimentar. Tem que matar para comer, tá? Eu chamo de relação predador-presa. Exemplo, né, gente? Muito fácil. A coruja predando camundongo, exemplo de predatismo. Aqui mais incomum, né, um inseto predando um filhote de tartaruga, um inseto predando um réptil. Todo mundo adora ver, né, nesses canais aí de animais, as leoas predando as zebras na savana africana. Predatismo, então, é uma relação desarmônica ou negativa, interespecífica, em que um animal ou um ser mata o outro para dele se alimentar, ok? Bom, mimetismo, gente, muito importante falar. Mimetismo é uma relação ecológica que eu não classifico como harmônica e desarmônica, é um outro tipo de relação, em que um ser, ele assume a forma ou a cor de outro ser. Então, por exemplo, olha, aqui é um inseto que assumiu a forma de uma folha para se defender, né? Para se esconder dos predadores e também das presas e conseguir capturá-las com facilidade. Então, no mimetismo, o ser, ele imita outro, certo? Ele mimetiza outro, ele imita outro ser. Perceba que essas duas borboletas estão imitando uma coruja, mimetizando, imitando uma coruja. Bonito, né, gente? Vocês já leram um livro da editora Ática que se chama O Caso da Borboleta Atília? Marcou a minha adolescência, gente. Vocês têm que ler O Caso da Borboleta Atília. É lindo esse livro, nossa, uma gracinha. Mas perceba, parece uma coruja, não parece? Mas são duas borboletas. Então, o mimetismo, elas imitam outro ser. Esse aqui é maravilhoso, né? Parece uma abelha, não parece? Mas é uma pétala de uma orquídea. Essa orquídea é extremamente adaptada. Olha aqui as políneas que guardam os grãos de pólen, né? Gente, essa orquídea, ela mimetiza a abelha fêmea. E aí, o que acontece? A abelha macho pensa que essa pétala da orquídea é uma abelha fêmea e tenta copular com ela. E quando a abelha de verdade, o macho, tenta copular com a pétala, ele coloca a cabecinha aqui, ó, e suja de pólen. Aí, quando ele vai para outra flor tentar copular, ele faz a polinização. Pensa nessa evolução. Acho lindo, gente, acho maravilhoso, acho interessante. Mimetismo, né? No caso aqui, essa planta, a pétala da orquídea, mimetiza, imita uma abelha. Agora, quando a relação é do tipo camuflagem, o animal ele se assemelha ao ambiente, não a outro ser, ao ambiente. Perceba aqui na imagem que é um polvo e ele está tentando ali se confundir com o fundo do mar, o ambiente. Ele não está imitando outro ser. Na camuflagem, o animal se assemelha ao ambiente. Olha essa lagarta aqui. Ela está se assemelhando ao ambiente, que é a folha, né? Ó, a nervura da folha, ó, a lagarta tem direitinho a nervura da folha aqui, ó. Tá? Tem uma lagarta aí se camuflando nessa folha. Essa mariposa tá tentando se camuflar aqui, ó, nessa madeira velha, né? E conseguem, gente. Às vezes é imperceptível mesmo a camuflagem. Beleza? Parasitismo, né? Parasitismo, relação ecológica importantíssima. Praticamente todo ser vivo tem algum parasita. Parasitismo também é uma relação ecológica desarmônica interespecífica entre espécies diferentes. A espécie parasita
é beneficiada e vive à custa do hospedeiro que é prejudicado. Então, eu tenho uma relação parasita-hospedeiro. Quem ganha? Parasita. Quem perde? O hospedeiro. O parasitismo, gente, ele pode ser dentro do corpo. Eu chamo os parasitas internos de endoparasitas, né? Aqueles que vivem dentro do hospedeiro. Exemplo, o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que causa a doença de Chagas. O HIV vírus, todos os vírus são parasitas internos de célula. Plasmódio é o parasita, é o protozoário parasita que causa malária, né? Ele infecta o fígado, as hemácias. Já os ectoparasitas são aqueles que vivem fora do hospedeiro. Os mosquitos, os piolhos, os carrapatos, as sanguessugas, eles são ectoparasitas. Vivem fora do corpo do hospedeiro. As sarnas também, certo? Adiante. O curioso é que quando a gente fala em parasita, as pessoas pensam em animais. E, gente, tem parasita no reino vegetal, são as plantas parasitas, né? Perceba o que eu tenho aqui. Tem um caule aqui, ó, na ponta da caneta mais escuro, estão vendo? E essa planta é a hospedeira, olha aqui a folha dela, ó, uma folha saudável, verdinha. Já essa amarela aqui, que parece um cipó enrolado no hospedeiro, é o parasita. Esse amarelo aqui, gente, ele se chama cipó chumbo. E ele é um parasita total. Holo é total, aqui em cima, holo é total. Por quê? Porque é uma planta. Esse amarelinho aqui é uma planta, só que é uma planta que não faz fotossíntese. E nem tem raízes para absorver água e sais. Então, esse cipó chumbo tira dessa planta hospedeira, que é essa aqui, ó, que tem as folhas verdes, água, sais minerais e também glicose. Ela é um parasita total. Interessante, né? Já essa aqui, ela é hemiparasita, uma planta também, a famosa erva de passarinho. Então, perceba a relação. Essa aqui na ponta da caneta ó, é o hospedeiro, é a planta hospedeira. Essa que tem folhas é a erva de passarinho, é a planta parasita. E olha como ela se agarra no hospedeiro com esses austórios, que são raízes modificadas. E se ela tem folhas, ela faz fotossíntese. Então, o que ela vai retirar do hospedeiro? Água e sais minerais, né? Essa aqui é muito comum, tem muito na nossa região. Aqui em casa mesmo tem muito dela. Vou filmar e mostrar para vocês. Hemiparasita é um parasita parcial. Ele retira água e sais minerais. Volta aqui um slide. O holoparasita, ele retira tudo da planta hospedeira. Ele retira água, sais minerais e a glicose da fotossíntese. Ele pode levar a planta à morte, tá? As duas podem, depende da infestação. Aqui, parasitas animais, né? A sanguessuga, parasitando a pele, ela é um parasita hematófago. E aqui, gente, curioso, ó, são ovos de vespa parasitando uma lagarta. Desses ovos, né? Sairão as larvinhas da vespa que comerão a lagarta. Agora, o bom parasita, vocês lembram? É aquele que não mata o hospedeiro, porque se o hospedeiro morre, ele morre junto. Ok? Competição interespecífica, entre espécies diferentes. Gente, as espécies diferentes, elas vão competir entre si quando elas possuírem nichos ecológicos semelhantes. Como assim? Lembra que nicho ecológico é o papel que o ser desempenha no ambiente? O que ele faz, o que ele come, a hora que ele caça, o que ele preda, quem preda ele, quantos filhotes ele tem. Tudo isso é o nicho ecológico. Olha que frase importante, eu vou ler de novo. Na competição interespecífica, as espécies competem quando elas possuem nichos ecológicos semelhantes. Exemplo, gente, jaguatirica e onça-pintada. Elas têm os nichos ecológicos muito semelhantes, elas têm praticamente as mesmas presas, o mesmo habitat,
caçam de dia ou à noite. Isso faz com que elas competem. Obviamente, né, a competição, a disputa, ela só acontece se os recursos forem insuficientes, se os recursos não forem suficientes para todos os seres. E na competição interespecífica, acontece a mesma coisa da competição intraespecífica. Permanece aqueles que são mais adaptados. Melhor, no sentido de mais adaptado, tá? Vamos colocar aqui um outro exemplo de competição interespecífica, que poderia ser um exemplo brasileiro. Siriema e Saracura, duas aves do cerrado, né, que competem. Outro exemplo brasileiro, passarinhos, né, os passarinhos de espécies diferentes competem muito porque têm nichos ecológicos muito semelhantes. Deixa eu ver um exemplo mais selvagem brasileiro de competição interespecífica. Ou, por exemplo, o lobo-guará e os cachorros do mato, são animais carnívoros que têm as mesmas presas, o mesmo habitat, o mesmo hábito alimentar, então eles competem, certo? E olha que interessante, princípio da exclusão competitiva. Duas espécies só conseguem viver no mesmo ambiente se explorarem recursos ambientais diferentes e apresentarem atividades em períodos diferentes. Por exemplo, o que essa frase disse? Muito importante, tá, gente? Duas espécies só conseguem viver no mesmo ambiente se explorarem recursos ambientais diferentes. Gente, o cachorro do mato e o lobo-guará só vão conseguir viver no mesmo local se eles explorarem recursos diferentes. Se um comer X e o outro comer outra coisa Y. Ou se eles apresentarem atividades em períodos diferentes. Exemplo, um caça de dia e o outro caça de noite. Porque se eles explorarem o mesmo ambiente no mesmo período, com o mesmo recurso, alguém vai ser eliminado. Isso é o princípio da exclusão competitiva. Alguém vai ser excluído. Alguém vai ganhar a disputa. Ou o lobo-guará ganha, ou o cachorro do mato ganha. Aquele que for mais adaptado permanece. Sempre foi assim, sempre será. Certinho? Se houver persistência quanto à colonização do mesmo nicho ecológico, acontece o quê? Extinção da espécie menos adaptada. Então, quem é menos adaptado morre, ou migra, ou vai morrer tanto que vai chegar à extinção. Isso é o final do princípio da exclusão competitiva. Certo? Então, acabamos. Até logo.